Olá pessoal, hoje é a nossa segunda aula, então hoje vamos estar falando sobre a importância do perfil comportamental em vendas. Isso mesmo. Então, como é que a gente avalia isso? Então você que está chegando aqui no canal, que a gente vai estar disponibilizando aí essa aula, curte, dá seu likezinho, né? Se fizer sentido para você, se inscreve no nosso canal, né? Que a gente vai estar aqui postando conteúdos que vai estar somando a jornada do empreendedor. Então, assim, o mundo, ele valoriza pessoas que dão resultados, né? Então, como é isso, Ale? É aquela história que eu venho falando desde o início. Você tem que ser o protagonista, né? O empreendedor, ele é o protagonista. E aí, ele gera resiliência, porque ele vai ser positivo para poder gerar essa ação. Então, esse é o valor que a pessoa busca, o resultado. Então, se está dando resultado, eu vou lá também fazer parte disso aí. Porque o cara conseguiu ter resultados. Então, a credibilidade de quem gera resultados, né, chega a ser inabalável. Porque, às vezes, a pessoa faz aquilo ali, ela investe naquilo ali porque o outro gerou resultado. Mas muitas vezes ela não faz a entrega que o outro fez. E na vez dela, ela não tem, né, o resultado esperado. Ou supera. Vai depender do perfil dela. Por isso que é muito importante você conhecer o seu perfil. Então, a competência do líder, né? Porque todo empreendedor, ele acaba sendo um líder, né? Porque ele vai ser exemplo para outras pessoas, né? Ele gera ali uma autoridade. Então, ele precisa ter a comunicação, né? Então, ele tem que ter qualidade nessa comunicação, como é que ele vai falar, ele precisa ter estratégia, ele precisa estar ouvindo a pessoa, a necessidade, sempre essa história que todo mundo já está careca de saber, para poder otimizar, porque as vendas estão na comunicação, o fechamento acontece nisso aí. E aí ele precisa também treinar, porque ele precisa orientar as pessoas de maneira, né, afetiva. Então, assim, por que chegou agora esse momento de estar fazendo esse workshop, né, futuramente uma masterclass, algo do tipo? Porque as pessoas precisam entender minuciosamente aquilo que às vezes elas não têm entendimento vendo uma postagem, que elas não têm até entendimento assistindo a um vídeo. E aí, por que cada um vai entender de uma forma? Por causa do perfil que cada um apresenta. Então, cada um vai sentir de uma forma, cada um, porque somos únicos, né? Ninguém é igual a ninguém, então todo mundo é diferente. Então, assim, cada um tem algo diferenciado. Tem gente que vai ter facilidade em determinada coisa, tem gente que vai ter dificuldade e vice-versa. E você precisa também engajar, né? Que são os 3 R's, né? Que você precisa ter o reconhecimento, a recompensa e a remuneração, né? Então, gravar esses vídeos, ajudar pessoas é ótimo, claro que é. Mas só que você entra num ciclo de recompensa disso. Por quê? Porque quando você leva a transformação para a vida do outro, que você gerou essa conexão, que a pessoa confia em você, né? Aquela pessoa tem em você uma pessoa especial. Então, ela recomenda você para outras pessoas, ela tem segurança em fazer isso. Ela começa a entender um pouco da sua personalidade, do seu caráter, de como você está ali atento a ela. E aí ela quer compartilhar um pouco de você com outras pessoas. Então, essa é a estratégia mais interessante quando acontece de forma natural. Mas você também pode chegar a outras pessoas e as outras pessoas, dentro do que você faz, elas precisarem um pouco do que você está ofertando, né? A forma que você fala, o jeito que você fala, as expressões que você faz. Então, assim, tudo isso influencia na hora de um fechamento de venda. E você também tem que saber delegar, né? O líder, chega um momento que você precisa realmente das parcerias, porque você vai precisar fazer um pedido, né? Você tem que fazer um pedido específico com prazo, né? E com indicadores de sucesso. Porque assim, se você pede para uma pessoa determinada coisa, você fez na sua leitura da sua mente ali, na sua imaginação, você entendeu que você focou no prazo e nos indicadores daquele sucesso daquilo ali. Só que a pessoa se limitou somente ao que você pediu, né? Então,
às vezes, é necessário você ser bem específico naquilo que você quer, para que aquilo ali não gere um conflito entre perfis, né? Então, se eu chegar para uma pessoa e pedir assim, pega um tênis para mim, eu tenho que ser específica qual a cor do tênis. Eu pensei assim, um tênis preto, mas a pessoa vai e me traz o tênis rosa. Eu não fui específica. E aí, no caso, eu também não gerei prazo. Me traz o tênis agora, né? A pessoa está ocupada e pensou em me dar o tênis daqui a 1 hora, por exemplo, porque ele também está fazendo outra coisa. Então, assim, você tem que ter essa situação de você ter uma comunicação bem específica. Por isso que, geralmente, as pessoas analistas, elas vão falando ali detalhadamente, que as pessoas planejadoras já querem que adiante, os executores estão assim, vai direto ao ponto. Então, cada um vai ser de uma forma. O interessante é você saber com quem você está se comunicando e de que forma você vai comunicar. E aí, as pessoas, elas executam muito mais, né, o que você faz do que aquilo que você fala. Então, assim, o que eu observei nessa jornada? Porque assim, muitas vezes, né, eu demorei a gravar vídeos, a vir aqui falar, fazer acontecer. Porque o resultado vem daquilo que você faz. Então, assim, cada pessoa que vai se relacionando comigo, que vai tendo contato, vai vendo o estilo de vida, como é que a pessoa faz as coisas acontecerem, né? Então, assim, a pessoa tem aquela coisa da hidratação. Então, sempre eu vou estar fazendo alguma coisa, bebendo água. Eu tenho que beber entre 2 a 3 litros de água por dia, né? Porque eu preciso que a minha urina fique clara, né? Então, eu tenho que estar hidratando para poder não ter... Eu já tive problema de litise bilateral. Então, assim, tudo isso, quando você descobre como você funciona, você vai otimizando isso. Você vai fazendo da forma certa e evita os erros, né? Fora que você também sabe como é que o outro funciona. Então, que o outro é diferente de você, que o outro não pensa como você pensa, que o outro às vezes é mais rápido que você, que o outro às vezes é devagar, que o outro às vezes vai fechar algo que você planejou. Então, às vezes a gente pensa uma coisa, mas chegou outra pessoa, foi lá e fez. Ou ele roubou minha ideia. Não, ele foi rápido. Ele executou rápido. E quando você vai botar em execução, já está em desuso, porque você demorou muito de executar. Então, pensa sempre nisso. Então, quando a gente vai avaliar o perfil do analista, por exemplo, né? Então, o analista, ele vai analisar toda a situação, ele vai querer saber o início, meio e fim, né? Ele vai ser uma pessoa mais dedicada àquilo. E o que pode o que pode acontecer com essa análise criteriosa? Que ele também pode buscar muito a perfeição. E nessa busca da perfeição, vem outro lá, executou e já foi. Aquela ideia dele já foi apresentada por alguém, porque ele demorou muito de colocar aquilo, porque ele quer muita perfeição. Então, aí, no caso, isso acaba trazendo para ele um desconforto, né? Ele acaba vendo que aquilo que ele pensou, imaginou, de uma forma ali toda orquestrada, né? Do primeiro passo, segundo, então o outro foi lá, fez de qualquer jeito e aí passou na frente dele. Então o planejador, ele já é uma pessoa que ele já vai ter uma resistência à mudança. Então eu vou estar falando. Primeiro que ele tem uma vida totalmente organizada, porque assim, ele planeja. Então não importa quanto ele ganha, ele pode ganhar um salário mínimo, ele vai estar planejado dentro daquilo ali, ele só vai fazer aquilo certinho, então assim, ele vai se manter organizado. Então, financeiramente, ele vai estar bem dentro daquilo, das possibilidades dele, porque ele é uma pessoa organizada, né? O planejador. E aí, o que acontece? Ele vai ter a dificuldade da mudança. Por quê? Porque ele já se mantém em equilíbrio, de uma certa forma. Só que aí, toda vez que você vai levar uma oportunidade, algo que ele pode crescer, que ele pode melhorar, que ele pode planejar de uma forma mais brilhante, ter resultados extraordinários, ele vai sempre querer se limitar. Por quê? Porque ele fica. Então, quando você começa a observar que você é um planejador e que você faz do pouco muito, então, quando você pega o muito, você faz com que ele, né, se torne abundante. Então, isso é algo para você ter esclarecido, né, dentro de você.
Agora, o executor, o que a gente tem que ter cuidado na parte do executor? Porque ele é um líder nato. Ele vai liderar a ação, ele vai decidir, ele vai dizer, não, é agora, vamos agir. Só que assim, o que acontece? Ele não tem uma estratégia por trás, ele não tem uma análise. Então, assim, ele vai estar arriscando. Arriscou, deu certo, não deu, motivo. Então, assim, você vai observar muito assim, a pessoa que tô com determinada coisa, faço uma coisa, daqui a pouco tô fazendo outra, tô vendendo isso, tô vendendo aquilo, porque não deu certo isso aqui. Por quê? Porque ele quer resultados. Então, assim, ele poderia analisar, planejar para ter aqueles resultados, né? De cada coisa que o que ele tocar, ele vai fazer acontecer, ele vai gerar resultado, porque ele é forte em execução, né? Mas ele fica com aquela dificuldade, né, de analisar. Então, assim, ele geralmente olha algo que uma pessoa faz, né? Então, ele sempre vai estar modelando alguém. E, às vezes, ele está modelando até uma pessoa que é mais analista, mais criativa, aquela coisa toda. Então, assim, aquilo que... Então, boa ideia. Não, é porque ele foi rápido. Agora, sim, aquilo pode ter dado certo, mas também pode dar errado. Então, esse é o cuidado. Porque aí ele vai tendo uma linha de fracassos que acaba desmotivando ele. Apesar que a gente entende que precisa de vários fracassos para você ter uma vitória, né? Que a experiência faz com que você continue. Então, assim, o lado executor, ele é tão forte que você tem que colocar para fora que às vezes é melhor feito do que perfeito. Então, quando você começa a analisar, né? Então, o executor, ele tá certo, mas ele tem que entender o quê? Ele precisa de um plano de negócio ali, ele precisa de um plano de ação. Ele vai fazer aleatoriamente? Não, ele tem que ter um plano a seguir. E se ele tem isso, ele é excelente, porque assim, é um líder nato. O comunicador. Na parte da comunicação, o que acontece? O cara está preparado para fechar a venda. Ele sempre vai fechar aquela venda, porque ele entra com aquela emoção, ele traz a parte da imaginação, ele toca seu coração, né? Ele faz a coisa acontecer de uma forma brilhante. Só que qual é o cuidado que a gente tem que ter? Que às vezes ele não tem realmente uma análise, às vezes ele não gosta muito de estar lendo determinada coisa, então ele é muitas vezes ouvinte de algo, então ele não vai buscar aquilo ali com propriedade para saber. Então, assim, ele ouve ali, aí falou, já gerou aquela emoção, aquele impacto. Então, assim, ele precisa de referência, né? Ele precisa mais de um planejamento, de algo estratégico, porque ele é o que fecha, né? Ele que dá o toque final, mas ele precisa orquestrar isso. Então, muitas vezes, a pessoa fecha com ele, né? Fecha porque ele se relaciona bem, ele é um amigo que a pessoa precisa para aquele determinado momento. Então, assim, ele ouve você pacientemente. Então, ele sempre vai buscar uma solução, ele vai querer te ajudar. Então, realmente, é nessa parte aí do comunicador que as pessoas que não têm essa comunicação, que isso precisa ser melhorado, ela tem que entender que ela precisa aprender um pouco de comunicação, com essa parte do comunicador, para ela ser mais assertiva para o fechamento de venda. Então, quando a gente observa esse perfil e para quem a gente vai vender, a gente tem uma noção mais ou menos desses comportamentos, a gente vai entender que se o cara quer um tempo para analisar, né, você tem que respeitar isso, porque se ele vê que tem benefício, ele vai fechar com você. Se a pessoa ela começa a entender que aquilo ali, dentro do planejamento, ele vai conseguir honrar e vai conseguir trazer um retorno financeiro para ele melhor, ele vai arriscar aquilo ali com mais segurança. E aquela parte, se você já está executando ali, ele vai fechar ali, ele vai querer o resultado. E se você não gera esse resultado, você acaba criando uma frustração na pessoa e você acaba se queimando, porque assim, a pessoa quer o resultado imediato e você, dependendo do processo, de como você está entregando isso aí, né, isso pode estar te comprometendo. Então, você tem que ter clareza daquilo que você está fazendo. E a parte da comunicação, né, é super importante para que você consiga atingir, né, o fechamento dessa venda. Então, a gente vai passar aqui, ó, quem é o seu cliente ideal. Então, é nessa parte que a gente precisa entender
como é que ele pensa? Olha aí, como é que ele pensa? Se eu não sei como é que ele se comporta, como é que eu sei o que ele pensa? Então, como é que ele pensa? Quais são seus medos e dores, né? Como é que ele ouve? O que ele gosta de ouvir? Como é que ele age? O que ele faz? Então, entrou aqui uma ligação, faz parte. Então, o que acontece? Se você conhece o seu cliente ideal, se você tem ele mapeado, né, vai ser mais fácil você atingir os seus objetivos. E aí, ó, todo mundo vende o tempo todo. Então, você tem que entender que você precisa aprender a vender você mesmo. Então, quando a gente cria um site, a gente vai para as redes sociais, a gente gera uma autoridade, a gente está vendendo a gente mesmo, né? Então, venda você mesmo. Isso é a grande sacada que o empreendedor tem de forma clara. Por quê? Porque nem sempre ele tem como estar custeando alguém que vai estar agenciando ele. Ele não tem como estar custeando alguém que vai estar promovendo ele o tempo todo. Então, ele precisa saber as etapas do processo e fazer cada etapa da forma que vai trazer o melhor resultado para ele. Então, quando você chega a esse nível, você vai entendendo melhor. Então, a nossa próxima aula, a gente vai estar falando um pouco desse cliente ideal. Então, assim, essa aula 2, você começa a entender o comportamento, né? Como é que você vai ser assertivo nisso aí. E aí você vai conseguir ir para o próximo nível. Beijo aí no coração e até a próxima aula.